notícias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre notícias internacionais sobre economia. Olha só. Tarifaço de Trump cria oportunidade para o Brasil? Vamos entender aqui um pouquinho mais. É obviamente que a CNN a gente tem sempre que olhar com o pezinho atrás. Mas assim, eu acho que vale a pena, ainda mais agora. O que está acontecendo hoje em relação aos produtos Globo? A Globo, ela, estruturalmente e sistematicamente, ela vai sempre ficar do lado do poder dominante. Aconteceu isso durante o regime militar, a ditadura, aconteceu isso durante todos os principais movimentos, tá, de poder no Brasil. Mas o único que não foi o movimento da direita do Bolsonaro. Né? Acho que vale a pena a gente separar a direita bolsonarista, né? Que é uma direita um pouco mais... Como é que eu vou dizer? É uma direita que ela é mais populista, digamos assim, do Brasil. Porque o que foi acontecendo com a direita e com a esquerda no Brasil e no mundo? Tá? Isso é um movimento mundial. No mundo inteiro, a direita e a esquerda foram elitizadas. Tá? Filósofos discutiam sobre isso durante os períodos de estruturação, tanto da direita quanto da esquerda, no Brasil. Tanto é que a esquerda existem, digamos assim, uns 4 ou 5 movimentos de esquerda. Existe aqueles movimentos de extrema esquerda, existe o movimento dos iluministas, tá? Que, de certa forma, ainda são de extrema esquerda. Por quê? Porque os iluministas do Brasil, ontem eu estava ouvindo o WW do podcast e estava vendo algumas pessoas com o movimento, por exemplo, demonizando pessoas que tinham alguma fé e alguma estrutura de pensamento religioso e definindo como o iluminismo sendo a última salvação mundial, e que o pensamento popular das pessoas, né, ou populismo, ou no seu pensamento popular de simplicidade do povo, né, não estou falando só brasileiro, estou falando mundial, é como se fosse a pior situação de destruição da humanidade que já existiu. Então, assim, os iluministas, boa parte, eles têm isso na própria estrutura, né, de você acreditar que não existe uma solução fora o pensamento livre, contanto que seja livre também de religião. Então, tem algumas coisas assim. Então beirava ali alguns discursos, tá, do Partido dos Trabalhadores Alemães, né? O Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, assim, tinha alguns traços semelhantes ali de discurso que a gente identificou. Né? Então, assim, tem que tomar um pouco cuidado. Tem aquela mais simples, tá? Aquela mais simples do socialismo, tem a mais simples também do comunismo, tá? Que também podem ter seus extremos ali, e a outra, que ela meio que abarca e morde um pouquinho de cada tipo de esquerda. Da direita também tem, a gente tem a direita nacionalista, a gente tem a direita de costumes, a direita religiosa, você tem uma direita anarcocapitalista, que não é narcocapitalista, né? Não está de narcóticos, não, é anarco de anarquia, né? Uma anarquia de capital. Você tem ali uma direita econômica, simplista, né? E uma direita até quase que ateia, né? E uma direita religiosa, de forma geral, que aí abarca todos, né? Protestantes, judeus, católicos, espíritas, etc. E até algumas outras religiões que acabam ali, aqui no Brasil, tá, abarcam um pouco mais ali um pensamento mais à direita. É óbvio que algumas religiões elas estão absolutamente abraçadas pela extrema esquerda, o woke. Sim. Que é um movimento que eu não posso dizer que é um movimento político, tá? Talvez um movimento político-social, talvez um movimento cultural que abraçou e abarcou e gera até um pouco de gera tanto fanatismo quanto algumas alas também da direita. Então a gente não pode dizer que a direita é o extremo, é extremista e tudo mais, não. Eu tenho medo da direita e tenho medo da esquerda. Tá? Tudo que tem um pouco mais de pensamento, como é que eu vou dizer? Aquele pensamento de nós somos os certos e o restante são os demônios destruidores do universo, né? Eu tenho
eu tenho um pouco de desconfiança porque a minha família já sofreu muito com isso já. E não só a minha família, outras famílias também sofreram em outro momento, tá? A gente já teve movimentos extremos, tanto de pessoas que eram de movimentos sem Deus, tá? Ou sem religião, quanto de movimentos com religião. Então qualquer extremo pode ser perigoso quando você trata o outro como inimigo mortal, como o último traço de monstruosidade humana. Então toma muito cuidado com isso. E dentro desse pensamento a gente vai analisar essa matéria aqui da CNN com um pouco mais, você entendendo um pouco mais como é que eu me posiciono dentro disso, tá? Eu não vou ficar em cima do muro, mas eu também não passo pano para ninguém, tá bom? Vamos continuar. Tarifaço de Trump cria oportunidades para o Brasil. Caramba, o que eu fiz aqui? Tá, vamos lá. Especialistas ouvidos na CNN apontam que o movimento pode ser aproveitado. Essa matéria é assinada pelo João Nakamura, conhecido como Naka, da CNN em São Paulo, e foi postado hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, às 3h46. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente dá cartão de crédito com acesso a mais de 1000 salas VIP e até um terminal exclusivo. Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG. Mas eu li um livro do Donald Trump, A Arte da Negociação, que, se eu não me engano, foi escrito nos anos 80, mas eu li ali em 2022, por aí. E eu li também o livro dele com o Robert Kiyosaki. Say the word and I'll lift you up. Mude meu próximo compromisso para amanhã ao meio-dia e envie para Jane. Então, acho que de alguma forma isso vazou dentro dos jornalistas ali. Débora Oliveira, que bom que a senhora existe. Até vou contar. Tá aqui um bastidor, porque antes de começar o live, o RH pira, a Lisa fica contando coisas, tudo de trás das câmeras. A Débora estava ao vivo no CNN Money. Apresenta quantas horas de jornal? 2 horas. 2 horas de jornal. Tá bom? Durma para quem chegou aqui às 4h50. Às 4h50. Aí saiu do ar às 9h. Às 9h cravado. E a gente pensou assim, será que a gente vai conseguir ter a Débora? Porque pra gente é maravilhoso abrir o jornal aqui com a Débora. Maravilhosa. Ela veio com toda a informação após ter ancorado 2 horas de jornal e vai contar, ou seja, com muito conhecimento e propriedade, essa parada que a gente está muito atento. Então, os especialistas ouvidos pela CNN apontam que o momento pode ser aproveitado. Essa coisa dos Estados Unidos taxarem a China, a China dizendo, opa, você está me fazendo aqui um movimento, eu vou responder. A minha réplica é mais tarifas. E a gente, Débora, o que isso pode afetar? A gente pode ter, Elisa, acontecendo novamente o que aconteceu lá em 2018, 2019, quando a China, naquele momento que mantinha uma crise comercial com os Estados Unidos, ou seja, de novo, não é a primeira vez que isso se estabelece entre os Estados Unidos e a China. Naquele momento, a China também já tinha imposto as importações americanas. 2018, exatamente isso, uma taxa de 25% nos produtos americanos. Qual foi o resultado disso para o Brasil? A gente aumentou as nossas exportações de soja lá para a China. Soja que já é um produto que a gente exporta bastante para lá para a China, ou seja, não só na soja, mas como em outros setores do agronegócio, outros produtos e também até mesmo petróleo, a gente pode ter aí uma brechinha de oportunidade. Isso já aconteceu lá atrás, em 2018 e 2019, e pode voltar a acontecer caso sejam mantidas essas tarifas e os dois países não cheguem a nenhum comum acordo. E aí, Elisa, eu trouxe aqui uma artezinha para poder a gente entender qual que é a balança comercial, qual que é essa relação da China com... As retóricas de guerra e tal, mas precisa de uma pessoa que tenha um pouco mais de pulso firme ou será tido por... Say
the word and I'll lift you up. Mude meu próximo compromisso para amanhã ao meio-dia e envie para Jen. Aquele lugar ali tá. Brasil. E como que a gente poderia então se beneficiar disso? A China, só para lembrar para vocês, são 50 anos de relação já com o Brasil, nessa relação comercial. É no ranking, quem domina as nossas exportações e importações é o nosso maior parceiro comercial, é a China. Ponto cravado, isso já acontece há anos, tá? Débora, por isso que durante a pandemia, quando ocorreram aquelas bravatas, porque China, porque a vacina, porque a Covid... Quem é ligado em balança comercial, em relação comercial, geopolítica, ficou enlouquecido, porque tipo assim, meu Deus, é sério que a gente vai arrumar briga com a China, que é o nosso maior cliente, e principalmente quando a gente fala de agro, das nossas commodities, eles precisam do que a gente planta aqui. Você citou Estados Unidos, ou seja, lá atrás, quando eles encareceram um pouco os produtos dos Estados Unidos, o nosso valor ficou mais competitivo. Então, vamos comprar do Brasil. Então, tipo assim, brigar com os chineses tem um custo muito alto para o Brasil. Tem custo. E aí os países também têm outras relações, e é aí onde entra essa oportunidade agora aqui para o Brasil. Aqui eu trouxe para vocês uma média, mais ou menos, né, do que a gente tem da balança comercial 2024 com a China, porque ela ainda não foi fechada, ela está aqui até o finalzinho do ano, mas ainda falta cravar ali a Comex que traz esse balanço pra gente, mas em exportações, a gente passa já da casa dos 94 bi para a China, 28% representa das nossas exportações e nas importações 24,2%, 63 bi e meio de dólares que a gente tem de movimentação nesse momento. Qual que é o saldo disso para o Brasil? Um superávit aqui de 30,8 bilhões de dólares até o momento. A gente ainda não fechou o ano de 2024 aqui pelos dados da Comex, a gente ainda falta fechar essa balança comercial aqui. Eu vou trazer aqui na próxima tela para vocês justamente quais são esses produtos que o Brasil vende lá para os Estados Unidos. Os jornalistas já falavam sobre isso e o reitero. Say the word and I'll lift you up. Mude meu próximo compromisso para amanhã ao meio-dia e envie para Jen. Que a gente tem essa relação aqui comercial com os Estados Unidos. O principal deles, e é onde a gente pode ter um aumento nas vendas, é na soja, que hoje já representa 33% praticamente das nossas exportações para lá, para a China. A gente também tem aqui óleo bruto e petróleo. Óleo bruto de petróleo ou de minerais inclusive, mas principalmente o petróleo, que é algo que a gente manda bastante para a China e que a gente pode sim ter um aumento nesse mercado, principalmente porque se o petróleo dos Estados Unidos vai ficar mais caro, porque tem essa taxação de 25%, o preço do Brasil se torna mais competitivo, foi o que a Lisa trouxe aqui para a gente. Ainda tem a questão do minério de ferro, 21% das nossas exportações vão para lá, mas aqui mora uma outra grande oportunidade, que é a questão da carne bovina, 6,3%, e a gente pode acabar conseguindo expandir um pouco mais disso. Celulose é um outro produto que a gente manda bastante lá para a China, ou seja, matéria-prima para poder se fazer o papel. Esses são os principais produtos e as principais oportunidades estão aqui no agronegócio, principalmente na soja. E volto a repetir para vocês, isso já aconteceu lá atrás, 2018 e 2019, e a gente pode estar abrindo mais espaço para isso nesse momento, com o preço do Brasil se tornando mais competitivo. Hoje, a China também importa soja lá dos Estados Unidos e o Brasil, que são os maiores produtores a nível global do grão. Então, por isso que a gente consegue ter uma boa dominância. E para a China isso é muito importante. E nesse momento, a gente pode acabar tomando um pouquinho mais desse espaço. Quais são esses especialistas? Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada em quais são as fontes. Tá? O Brasil pode se beneficiar de duas maneiras. A primeira é subir as exportações para os Estados Unidos. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1000 salas VIP e até um terminal exclusivo.
por exemplo, Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG. Isso pode ser bom para o Brasil. Legal, a fonte que sendo colocada é excelente, tá? Então, assim, é possível, é possível. Gente, a gente tem que lembrar também uma coisa importante de se entender. A relação do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos não foi uma boa relação. Não foi uma relação diplomática. Por quê? Porque o Lula chamou o presidente Donald Trump de nazista, né? De fascista. Ele falou para apoiar a Kamala Harris. E depois ele elogiou, ele deu parabéns por ele ter sido eleito. Então, assim, não é uma acusação leve, tá? É relativamente leviano, tanto para com o Elon Musk quanto para o Donald Trump. Por quê? Porque falar que alguém é nazista e essa pessoa apoia, né, países como Israel, fica complicado. Obviamente que o Donald Trump não é um apoiador apaixonado por Israel, né? Ele tem lá uma ligação da filha dele, né, que se converteu aos judaísmo e que é casada com um judeu, né? Mas a relação é tipo, ok, mas eu não vou tirar dinheiro dos americanos para colocar em Israel, por exemplo, né? Então ainda fica a política americana do Donald Trump de farinha pouca, na minha opinião, primeiro. Mas que é o MAGA, Make America Great Again, e também aquele America First, né, que tipo, primeiro, o tal do farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas ele não tem uma relação de ódio declarado para Israel, ao contrário do presidente Lula, que foi considerado persona não grata em Israel. E, né, às vezes nós, assim, que estamos posicionados, nós, pró-Israel, que estamos posicionados à esquerda, por exemplo, né, algumas pessoas posicionadas à esquerda, começam a ver, poxa, mas eu não vi, agora as pessoas estão passando a me odiar dentro da esquerda, eu estou escondendo que sou judeu na esquerda. Hazel Shalom. Gente, desculpa, mas assim, quando que não perceberam que a esquerda brasileira, especialmente, né? Eu não estou falando dos progressistas em geral, por isso que eu estou falando, existe esquerda e esquerda, mas a esquerda foi tomada. Gente, eu votei esquerda quase a minha vida inteira, né? Mas a esquerda foi tomada pela cultura woke e pelos iluministas. Os iluministas que são contrários a qualquer tipo de religião, né? Contrários à ideia de Deus, contrários a ideias mais voltadas para um conservadorismo leve, eu não estou nem falando de conservadorismo extremo, não. Qualquer tipo de pessoa que acha abominável alguém dentro de um prédio escolar, né, mostrar órgão escritor. Minimamente, é só isso. Se a pessoa for contra isso, a pessoa já é um monstro por esse tipo de sociedade. Então, assim, a esquerda... assim, a esquerda está acordando para isso, tá? Tanto que muitos da esquerda estão indo um pouco mais para dentro. A própria CNN está defendendo o Haddad também, né? Que o Haddad se enfraqueceu, né? Que o Haddad é de uma esquerda moderada, né? Mas ele está dentro de um núcleo de extrema esquerda, né? E aí agora a Gleisi Hoffmann, por exemplo, passa a integrar melhor, segundo promessas do próprio Lula, para integrar melhor o ministério. E Gleisi Hoffmann é extremamente... da esquerda mais extremista, né? Que é contrária à religião, que é contrária ao pensamento diverso, né? E qualquer pessoa que discorde realmente acaba se tornando um monstro no olhar dessas pessoas. Então, assim, eu fiquei assustado com a entrevista da CNN, que eu ouvi via podcast, que foi postado, se não me engano, no domingo, com o Inavac, onde uma das pessoas que inclusive era pessoas que integravam o governo Lula, com tantas frases de ódio contra a religião ou contra quem não é iluminista, né? Então, assim, ou quem é da esquerda que não defende o iluminismo. Então, assim, foi complicado ouvir aquilo ali e não ficar assustado e pensando que mais daqueles líderes populistas que disseminam realmente ódio e destruição estariam voltando, né? Então, assim, na verdade, todo o discurso de ódio, a gente tem que analisar o que realmente é discurso de ódio. Porque, por exemplo, uma pessoa que diz assim, eu discordo, eu acho que quem é criminoso tem que ser preso. Isso não é discurso de ódio. Discurso de ódio é você dizer o seguinte, todas essas pessoas deveriam deixar de existir na face da Terra. É o maior perigo para a sociedade humana aquele tipo de pessoa. Era isso que o Marshall Mover-Zichro, né, o Adolf Marshall Mover-Zichro, ele falava.
né? Ele dizia que a maior ameaça para o povo alemão era o grupo que é parecido comigo e com você, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, porque está voltando e não está vindo da direita, né? Até em alguns países pode estar vindo da extrema-direita, pode estar vindo da extrema-direita. Mas em muitos países da Europa, inclusive alguns países da América, o discurso está vindo da esquerda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não seja emocionado e emocionada. Seja uma pessoa mais centrada e ouvir todas as coisas e falar assim, olha, essa pessoa aí, complicada. Como eu também já ouvi também na direita, também, inclusive dentro de uma entrevista, se não me engano, numa conversa paralela, né, lá da mídia de direita, onde tinha uma pessoa falando que tinha que ser, a paz tinha que ser entregue em meio de violência. Então, assim, o vento que venta lá também venta cá também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, olhar para os discursos e olhar também para as ações. Ok? Vamos lá. Opa, acho que eu fui demais, acho que desci demais. David Lelis, sócio da Valor Investimentos, ressalta que, uma vez que os Estados Unidos podem criar um dissabor na sua relação com outros países, o Brasil poderá se aproveitar para colocar-se como um país amistoso para negociar. Gente, eu acho que isso passou quando Lula falou sobre Trump. Não foi político, no seu sentido mais primordial da palavra. Não foi amistoso, não foi cortês. Na verdade, foi até agressivo. E mais do que isso, né? Todas as vezes que ele se posicionou, o Brasil foi contra a sua tradição a política e diplomática de apoiar países. E está apoiando países do lugar errado. Então, assim, David Lelis, eu acho que ou você escreveu ou teve esse pensamento anterior a esse tipo de afirmação, né, onde o Brasil está se colocando do lado das principais ditaduras mundiais, ou eu não sei em que pé que você está, não, de verdade. Porque, assim, a não ser que o Brasil dê um cavalo de pau, como disse o Lula, que precisa dar um cavalo de pau, de realmente baixar a guarda contra perseguições políticas, né, porque escrever com batom numa estátua não deveria ser um crime mais pesado do que, por exemplo, traficar crack. Né? E traficantes de crack estão sendo liberados para estar com filho menor de 12 anos. E a cabeleireira lá que escreveu no batom numa estátua que já foi lavada foi considerada terrorista. Então, são perseguições que é o seguinte, não importa a gravidade. É óbvio que teve gravidade, tem que ser punida com a severidade e gravidade que foram feitas. Mas, a gente começar a tratar, a dizer que terrorismo é o que não é, e dizer o coisa que é vandalismo, e colocar como se fosse um crime um crime hediondo, só porque vai contra os pensamentos da classe dominante, só tem um nome no Brasil, que é a perseguição política. Tá? Vamos lá. Lelis reforça o ponto ao relembrar que muitos países estão buscando se fechar e distanciar da globalização. Inclusive, sempre os países de esquerda foram muito mais globalistas, né? Pensavam muito mais da globalização. E os partidos de direita americana eram sempre pensando um pouco mais no país. Fora que as maiores guerras intervencionistas do mundo, né, foram feitas por partidos de esquerda, pelo menos iniciados por partidos de esquerda, e outros partidos de direita que não queriam se intervir acabavam sendo sugados para dentro da guerra. Né? Isso é interessante. Não sei se isso vai acontecer também com Donald Trump, mas o fato é que ele está tentando usar uma guerra, como a gente já falou aqui anteriormente, no início da matéria do programa aqui. A gente estava falando que a gente precisa focar muito mais na guerra financeira, monetária, na guerra comercial, e que agora, de verdade, agora me parece um pouco mais com uma guerra, do que necessariamente com guerra em dinheiro. Porque guerra em dinheiro, guerra em bala, em morte, mas isso gera não só a perda de vidas humanas, como também a degradação econômica de um país. Então, é muito importante que qualquer país fique longe de guerras. Mas não investir em defesa, como o Brasil está fazendo, o Brasil não está investindo em defesa, enquanto o mundo todo está se amando, o Brasil pode ficar à mercê de qualquer um. Então, qualquer um que oferecer a melhor oferta de proteção, cobrando caro por isso, o Brasil vai acabar aceitando. Por quê? Lei da oferta e da procura. Quando a defesa fica mais necessária, é quando ela fica mais cara. Mas
que mesmo assim precisam subir as demandas internas. Alguns países, blocos comerciais, estão construindo suas alianças comerciais. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para o Brasil. A gente vê a reconfiguração de toda a cadeia de suprimentos. E se o Brasil fizer o dever de casa e se projetar internacionalmente, pode acabar um mercado que fica sem torcedor, que fica sem fornecedor, para uma demanda, fecha aspas, pontua o sócio da Valor Investimentos. Olhando para o mercado financeiro, Leles também acredita que as tarifas mais altas nos Estados Unidos possam direcionar alguns investimentos para o Brasil. E eu acho difícil, de verdade, difícil. Com a relação que o Brasil está com os Estados Unidos, eu acho difícil. Acho mais fácil a relação do Brasil se estreitar com a China, e inclusive aumentar as suas importações de diesel, porque o que sustenta a guerra da Rússia contra meu pai, esqueci agora, esqueci, deu branco. O que na verdade sustenta a guerra da Rússia contra a Ucrânia, agora lembrei, obrigado, é justamente a compra de diesel do Brasil da Rússia. Por quê? Porque a Rússia está sofrendo um embargo, mas o Brasil sustenta, né, o armamento da Rússia comprando diesel. É um dos maiores compradores de diesel do mundo da Rússia. Ou seja, não está aplicando os embargos e, ao contrário, compra inclusive o diesel mais barato da Rússia, porque a Rússia não tem para quem vender, tem que fazer promoção de diesel e o Brasil compra o diesel da Rússia. Então, está complicada a relação dos Estados Unidos. Então, Leis, eu sinto dizer que, na verdade, é mais possível a relação da Rússia se estreitar com o Brasil e a China também se estreitar a relação com o Brasil a curto prazo do que você pensa, porque se o Brasil já está dando todos os sinais para Donald Trump, que apoia, mandou um representante para a Venezuela, não disse abertamente que aceita a fraude das eleições, mas manda um representante oficial do governo, é complicado. E fora o fato também de uma das sinalizações que o governo do Donald Trump diz que o Brasil também é persona não grata nos Estados Unidos foi o seguinte: chamou uma pessoa que é dita pela extrema-direita, uma pessoa da direita do Brasil, para estar nos Estados Unidos, mas não chama o representante do país, né? O gerente do país, o gestor do país, o executivo principal do país não foi convidado para estar na posse de Donald Trump. Isso é um pouco de sinal que o Brasil precisa se preocupar no que está comunicando para os Estados Unidos, o que está comunicando para o mundo em termos de relação geopolítica. Isso porque agora vamos voltar ali aqui. Isso porque a política comercial escolhida por Donald Trump pode gerar uma inflação mais resiliente no país, o que fomenta incertezas em seu mercado e poderia levar o investidor estrangeiro a buscar colocar o seu dinheiro em países emergentes. Vamos lá, eu falando como investidor, não sei quanto dinheiro o Davi tem em investimento, mas falando sobre investidor. Eu prefiro investir nos Estados Unidos, mesmo com toda essa incerteza, do que num país como o Brasil, por exemplo, na América Latina, onde há uma interferência direta de leis que não existem e que são contra a Constituição para bloquear uma empresa, por exemplo, ou bloquear empresas, por exemplo, setores produtivos inteiros, tá? E pessoas poderosas dentro do Brasil, que sejam estrangeiros ou que sejam brasileiros. Eu vou citar somente um estrangeiro, mas tem 2 brasileiros. Não, vou citar um brasileiro também. Você tem lá o velho da Van, né, que praticamente teve risco de perder dinheiro, e por isso eu vejo como um retrocesso muito grande em termos de apoio da direita que o velho da Van teve, que ficou mais afastado. Ele ainda faz algum tipo de manifestação, mas muito mais subliminar, muito mais modesta. Não tem grandes avanços de investimento na área da direita. Por quê? Porque ele tomou uma lapada muito grande e perdeu dinheiro, inclusive.
né? Outras pessoas, como por exemplo a Jovem Pan, outras empresas. Então, assim, é muito mais difícil eu colocar o dinheiro aqui. Todo o meu dinheiro que eu tinha em Tesouro Direto, eu retirei. E não sou só eu, muitos investidores, pequenos, grandes, estão tirando dinheiro do Brasil, estão colocando dinheiro fora do Brasil. As bolsas americanas estavam caindo, agora as bolsas americanas estão decolando. Obviamente não está como estava antes, né? Mas estão muito melhores, por exemplo, que o Tesouro Direto do Brasil. E você acha que eu vou confiar numa empresa com péssima gestão, como está acontecendo no Brasil, onde está dando um prejuízo nos Correios, e porque tinha dinheiro em caixa, você não tem problema, a gente está gastando mais, mas tinha dinheiro guardado. Cadê a responsabilidade fiscal? E vocês estão dizendo que vai vir gente de fora investir no Brasil. E que é mais jogo investir no Brasil do que investir, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu não sei. Obviamente que, segundo alguns consultores que até eu vi dentro do programa da CNN, falando que o brasileiro ele tem muito mais receio, né? O medo do Brasil em relação à parte financeira é muito maior dos brasileiros do que quem está de fora. Eu não sei se é porque as notícias que saem acabam sendo muito mais leves do que as notícias que estão dentro do Brasil, ou se realmente a gente é um pouco mais pessimista. Não sei. Eu não sei. Eu sinceramente não tenho resposta para isso. Tá, vamos lá. Isso porque a política comercial de Donald Trump, a gente já falou sobre isso aqui, a buscar seu dinheiro em países emergentes. Eu acho que tem até um certo nível de verdade aí. Existe sim um pensamento de que é importante você colocar dinheiro em países emergentes, e até existem apostas até muito maiores. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que não é teoria conspiratória não. Quem tem muito dinheiro acaba investindo não em empresas, mas em países, tá? Quem tem muito dinheiro fica pensando o seguinte: qual país que eu vou torcer para quebrar e qual país que eu vou torcer para crescer, porque eu não tenho mais onde colocar meu dinheiro em empresas, eu preciso colocar em países. Então, assim, o negócio... Aí, gente, a gente está falando dos bilionários. Não estamos falando só dos milionários, não. Estamos falando dos bilionários. E a diferença de um milionário para um bilionário é a questão de dias para séculos. Tá? Então, só para vocês entenderem qual é a dimensão que a gente fala bilionário, a gente não tem noção do que é um bilionário. Tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar vocês aqui com a matéria. Eu acho que tem mais coisa aqui para baixo para vocês lerem, mas eu acho que eu também já falei demais aqui nesse vídeo de hoje sobre notícias, e a gente vai voltar sempre de vez em quando, com notícias aqui no nosso canal. Então se inscreve no canal para não perder nenhuma. Tem vários temas sobre dinheiro. Esse é o maior canal de marketing emocional do Brasil. A gente tem muita coisa que a gente vai falar aqui, mas eu acho que vale muito a pena você assistir